Uma das grandes preocupações que os nossos pacientes têm no decorrer do pós-operatório é com os episódios de estabilização do peso. Muita gente confunde esses episódios como sendo um processo definitivo e começam a temer que não vão mais perder peso no decorrer dos meses aí seguintes de pós-operatório. E é importante que a gente entenda que o processo de emagrecimento ele não é contínuo. Ele não é uma situação, não é um processo que acontece de forma constante com nenhum método para emagrecer. Mesmo com o método mais eficiente que nós temos disponível, que é a cirurgia bariátrica. Então, o processo de emagrecimento, ele é caracterizado por períodos de interrupção, períodos de estabilização. E quando o nosso paciente ele começa a perder peso, ele tem aqueles períodos em que ele perde de forma mais significativa. Muitas vezes, no primeiro mês, nós temos pacientes que perdem 10, 12, 15 quilos, seguido de um período de estabilização com perdas menores e estabilizações mais frequentes. O processo não é como uma ladeira, ele se comporta mais como se fosse uma escada, com paradas aí escalonadas. Então a gente tem que ter tranquilidade e reconhecer que o emagrecimento se dá de forma gradativa, com algumas interrupções no decorrer do processo. E é muito importante que a gente entenda que quando nós temos perdas muito significativas num espaço de tempo curto, tão curto quanto 6 meses, 8 meses, antes de um ano de pós-operatório, é muito provável que a gente se depare com uma estabilização prolongada e que venha mais precocemente. Ou seja, aquela pessoa, por exemplo, que ao longo dos primeiros 6 meses de pós-operatório perde 30 quilos, 40 quilos, que pode acontecer. Então é esperado que no decorrer dos meses seguintes ela tenha uma perda bem menor. E isso é algo perfeitamente esperado e aceitável. O nosso organismo ele tem uma tendência de conservar a energia depois de algum tempo, de conservar o peso depois de algum tempo. É uma forma de proteção, de evitar que a gente tenha perdas calóricas significativas e isso traga consequências ruins para o funcionamento dele. Então, lembrem sempre que ninguém vai perder peso em todos os dias da semana, nem em todas as semanas do mês e mais para frente, nem em todos os meses do ano. Acostumem-se com o processo. E o importante, que eu sempre digo, se der, se desligue um pouquinho da balança e mantenha o foco, mantenha a sua atenção às recomendações do seu cirurgião e da equipe. Com isso você vai ter muito mais tranquilidade e pode ter certeza que naturalmente o seu resultado vai vir. E lembrando de enxergar os demais benefícios que a cirurgia traz, que o processo de emagrecimento traz. Autoestima melhorada, controle de comorbidades, mais disposição para as atividades diárias, menor sobrecarga nas articulações com menos dores articulares. Entre outros grandes benefícios aí que a gente sabe que vão muito além da perda de peso. Por isso, tranquilidade e vamos tirar um pouquinho o foco da balança, isso vai fazer bem.